Você trouxe sua Bíblia? Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 6 e 7 hoje. Nós estamos em uma série no Evangelho de Mateus. Como é que chama a série? Deus conosco. E nós estamos no capítulo 5, do Sermão da Montanha. Estamos na primeira parte do Sermão da Montanha, conhecido como as Bem-aventuranças. Nós já vimos 3 bem-aventuranças. Hoje nós vamos para a de número 4 e a de número 5. Estão aí nos versículos 6 e 7. Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos orar? Pai amado, nós oramos, nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor do Teu cuidado, Teu favor e a Tua graça sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua verdade, a Tua santa vontade, por meio da Tua palavra. Pai amado, Tu que sondes e conheces os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata, Senhor, com cada um de nós essa noite, individualmente, também coletivamente, Senhor. Nos guia como igreja do Senhor. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos desse lugar, das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como dito, nós estamos aqui nas bem-aventuranças, né? Nós já vimos a importância do Sermão da Montanha, já vimos onde ele está sendo pregado, no monte, né? Numa montanha que nós não temos o nome, segundo o texto sagrado. Mas esse primeiro trecho, as bem-aventuranças, nós vimos o quanto elas são importantes para nós, o quanto elas falam para nós de aspectos práticos acerca da nossa alegria, ou de uma alegria verdadeira e plena na presença do nosso Senhor. Nós já vimos acerca da pobreza de espírito, nós já vimos acerca daqueles que choram, nós já vimos acerca dos humildes, e nós vamos ver agora acerca daqueles que têm fome e sede de justiça, e depois acerca dos misericordiosos. E aí a pergunta, né, que nós temos feito nos últimos cultos: quem é bem-aventurado? E aí a resposta de Jesus no versículo 6 é que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A quarta bem-aventurança, meus irmãos, ela fala sobre apetite espiritual. Ela fala sobre a nossa vontade, essa fome e essa sede acerca de Deus e das suas coisas. A ideia aqui, e se nós pegarmos as expressões, a expressão original do texto, né, que nós acabamos de ler, a ideia aqui remete a uma fome e uma sede intensas e contínuas. Muita fome, muita sede e contínuo isso, né? O tempo inteiro, essa fome e essa sede. A palavra nos mostra que esses que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, são felizes, na verdade são muito felizes. Perceba algo interessante aqui de cara, né? A felicidade, ela não está, segundo o texto, naqueles que têm fome e sede de felicidade. Como nós vemos recorrentemente nesse mundo, pessoas com fome e sede de felicidade.
As pessoas que estão atrás de realizações, de bênçãos, de experiências positivas, de ganhos, que consideram que isso trará a eles felicidade. Então, há pessoas que vivem à procura de felicidade. Mas a palavra nos mostra que aqueles que têm fome e sede de felicidade não são esses que estão se satisfazendo, mas aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa fome é uma fome espiritual. E essa fome espiritual é uma das características do povo de Deus. O povo de Deus é marcado por essa fome espiritual. O povo de Deus é marcado por essa sede espiritual. Um teólogo muito conhecido do século XX, John Stott, ele classificou de alguma maneira, ou trouxe aqui 3 aspectos acerca dessa justiça que está sendo buscada aqui. E é muito importante a gente entender isso, né? Que há dentro dessa expressão justiça aqui, pelo menos esses 3 aspectos que são muito importantes. Muitas vezes a gente acaba refletindo nesse texto, muitas pessoas refletem nesse texto apenas sobre um aspecto dessa expressão justiça. Mas há aqui 3 aspectos que eu preciso que você dê atenção, para que você possa compreender isso bem. O primeiro aspecto aqui dessa justiça, a qual nós precisamos ter fome e sede, John Stott chamou de justiça imputada. E o que é isso? Eu vou explicar para vocês. O homem é pecador. O homem é pecador. E por conta do seu pecado, ele vive distante de Deus. Todos nós, seremos julgados por conta das nossas obras. Os nossos feitos serão apresentados diante do Senhor. E nada, meus irmãos, nada mesmo, contaminado, impuro, entrará nos céus. Nada. Nada. Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com aquilo que é mal. Deus não tem parte com aquilo que é podre. Então, nada que é impuro, nada que é pecado, nada que é sujo entrará nos céus. Também, meus irmãos, nós sabemos que nenhum homem pode alcançar o padrão que nós conhecemos nas Escrituras, que é o padrão da lei. O padrão da perfeição, da obediência plena à vontade de Deus. A palavra nos mostra claramente todos pecaram. Por conta disso, fica então a questão: como o homem então pode entrar na presença de Deus? Como o homem pode ir até os céus? Como o homem pode ser salvo? Como ele pode ser achado justo diante de Deus? A resposta é: Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso representante. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi à cruz em nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi feito maldição em nosso lugar. E é assim, meus irmãos, que nós somos justificados. A ideia é que nós recebemos a justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, se recebemos a justiça do Senhor Jesus Cristo, essa justiça é imputada a nós. Ela é atribuída a nós. É como se ela fosse creditada em nossa conta. Por conta disso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, a esses foi imputada a justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, recebendo a justiça, podemos então ser achados justos. Não pelas nossas ações, não pelos nossos pensamentos, não pelas nossas obras, mas sim pela justiça de Cristo imputada a nós. Esse é o primeiro aspecto de justiça, o qual nós devemos desejar ardentemente. Ter fome e sede dessa justiça. A nós e a todas as pessoas. Nós precisamos desejar ardentemente que pessoas sejam salvas. Que pessoas recebam a justiça de Cristo sobre a sua vida e sejam livres da condenação ao inferno. Sejam livres da condenação pelos seus pecados. E nós sabemos que isso não poderá acontecer de outra maneira, sem que o Senhor Jesus Cristo acredite a eles
a sua justiça. Então nós, entendendo isso, nós precisamos ter fome e sede dessa justiça. Fome e sede de salvação. Fome e sede de anunciar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas, meus irmãos. A igreja precisa desejar isso ardentemente. A gente não pode se valer do fato de que já estamos salvos. Nós não podemos nos valer do fato de que de repente estamos num ambiente bom, um ambiente agradável. Tá bom, tá todo mundo aqui, nós já somos igreja aqui, eu já conheço as pessoas, eu tenho a alegria de estar com as pessoas aqui, eu sirvo aqui nesse lugar, isso tudo é muito bom, isso tudo de fato é muito bom. Mas nós precisamos ter fome e sede da justiça do Senhor Jesus, da sua justiça sendo acreditada àqueles que precisam, àqueles que perecem, àqueles que ainda não conhecem o seu nome. E para isso, meus irmãos, nós temos que anunciar o Evangelho, amém? Nós temos que anunciar o Evangelho. Perceba você que ao longo dos dias é bem provável que você cruze muito mais com pessoas que estão caminhando para o inferno do que com pessoas que estão caminhando para o céu. É bem provável que você cruze muito mais ao longo da sua semana com pessoas que estão indo para o inferno, que estão sendo condenadas à morte eterna, e a única forma delas serem salvas é com a justiça de Cristo creditada a eles. Para isso é necessário que eles sejam salvos. Para isso é necessário que eles conheçam o Evangelho, se arrependam dos seus pecados, reconheçam Cristo como Salvador, que a graça salvadora de Cristo alcance suas vidas, que a justiça de Cristo seja acreditada a eles. Então nós precisamos ter fome e sede dessa justiça imputada, creditada aos homens. Precisamos desejar isso. Nós não podemos ser crentes que estão aí completamente dispersos, que não ligam se as pessoas estão sendo salvas ou não, que não ligam se as pessoas estão ouvindo o Evangelho ou não, se elas estão se arrependendo dos seus pecados ou não. Nós não podemos ser cristãos assim. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Tem gente, de repente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, às vezes até no meio da igreja, gente que frequenta a igreja e não é salva. E nós precisamos lembrar disso todos os dias, ter fome e sede dessa justiça. Senhor, salva pessoas. Senhor, me usa para que pessoas sejam salvas. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa a minha atenção, os dons que o Senhor me concedeu. Usa, Senhor, para que pessoas sejam salvas. Amém? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a justiça que John Stott chamou de implantada. O que é justiça implantada? Essa é a nova vida que nós temos com Deus. Todos nós, meus irmãos, vivemos dentro de uma luta constante entre a carne e o espírito, é o que diz a palavra do Senhor. Quem tem fome e sede de justiça deseja insistentemente ser transformado, progressivamente, ou seja, todos os dias ser mais transformado. Todos os dias se arrepender dos seus pecados, todos os dias ser aperfeiçoado. Essa é a justiça implantada de Deus, que o Senhor acredita em nossas vidas, nos transformando, nos mudando dia após dia. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que deseja as coisas do céu. É aquele que deseja e tem prazer nas coisas de Deus. É aquele que se deleita na palavra do Senhor. É aquele que ama a sua verdade. Esse tem fome e sede da justiça de Deus. Esse tem fome e sede dessa justiça que vai sendo implantada em nós, dia após dia, quando nós buscamos o Senhor. Vamos sendo transformados, vamos sendo mudados, a nossa vida vai sendo aperfeiçoada, nós vamos nos parecendo ainda mais com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm fome e sede de justiça caminham assim, têm um desejo ardente por uma vida pura, uma mente pura, um coração puro. Você tem desejado isso? Você tem buscado isso? Nós temos pedido ao Senhor que venha nos aperfeiçoando intensamente,
e insistentemente? Será que temos buscado? Ou será que nós somos daqueles que já estão acostumados com a forma como são? E não, tá tudo bem, eu sou crente, mas eu sou assim mesmo. Eu sou o crente turrão. Todo mundo já sabe que eu sou turrão, então eu sou assim mesmo. Tanto faz, o que vão achar de mim? Tô nem aí. Não, eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia. Já vi o cara falar isso, sabia? Disse até que Deus tinha mostrado para ele que ele não precisava ler a Bíblia. Aí ele se acostumou, não lê a Bíblia. É o crente que não lê a Bíblia, ele acha que está tudo bem. Não, eu sou o crente que não ora. Sou o crente que não oro muito não. Eu leio um pouquinho assim, mas orar, não quero muito melhorar não, acho que tá bom. Esses 2 minutos assim, rapidinho aqui, antes de almoçar, eu acho que já tá bom. Será que nós temos sido assim? Ou nós temos tido fome e sede da justiça de Deus? Ao ponto que nós queremos crescer, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos buscar ao Senhor cada vez mais. Essa é uma fome e uma sede pela palavra de Deus. É uma fome e uma sede por oração, é uma fome e uma sede por obediência, por uma vida obediente. Será que nós temos buscado diante de Deus? Senhor, nos concede recursos, meios, capacitação por meio do Teu Espírito para que eu seja mais obediente? Ou será que nós já estamos acostumados a sermos desobedientes, contrários à vontade de Deus, contrários à vontade do Senhor? O verdadeiro cristão que tem fome e sede da justiça de Deus, ele busca esse crescimento, ele busca de forma perseverante essa melhoria em sua vida, esse aperfeiçoamento na sua vida com o Senhor. E nós precisamos buscar isso. E o terceiro aspecto dessa justiça é justamente aquele que nós talvez temos como mais comumente falado quando nós falamos desse versículo. E John Stott chamou isso de a justiça promovida, que é esse nosso desejo por justiça social. Que o reino de Deus se estabeleça, que as coisas sejam aperfeiçoadas e que nós vejamos mudança nesse mundo, aperfeiçoamento nesse mundo. E muitos acabam entendendo que essa justiça aqui só fala disso. Essa justiça é a fome daquele que abomina o mal, aquele que combate a corrupção, aquele que abomina toda forma de opressão. Essa é a sede daqueles que defendem os fracos, defendem os oprimidos, mas que deseja justiça nos tribunais para aqueles que cometem crimes. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Nós temos vivido num mundo assim muito incongruente. A gente tem se deparado com muitas questões assim que parece que não fazem muito sentido. Alguns têm dito assim, não, nós precisamos nos preocupar com aqueles que cometeram crimes. Mas como nós vamos nos preocupar com aqueles que cometeram crimes? Aí alguns dizem assim, simples, é só não deixar eles presos. Nota 0 essa ideia, hein? Por quê? Porque assim nós criamos um clima de impunidade. Quem faz o mal, quem comete o mal, quem comete o erro, quem comete o crime, ele sabe que ele não vai ser punido. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, em diversos estados. Aprovaram mais leis lá que em alguns lugares permite até determinado valor, é considerado pequenos furtos. A pessoa não é condenada à prisão por isso. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a não trabalhar mais. Vai lá, rouba $900 do lado, $900 do outro, não vai preso. O comerciante não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada, ambiente de impunidade. E assim, dizem eles, nós estamos pensando naquelas pessoas que, passam necessidade e por isso cometem um crime. Talvez você já tenha sido assaltado aqui, ou conheça alguém que tenha sido assaltado. Aquele cidadão, na hora que ele está lá cometendo um crime, grande maioria, não está roubando para levar um prato de comida para casa.
maldade, perversidade, é por causa de droga, é para se sentir bem, é para ter aquilo que ele queria ter, e porque não quer pagar o preço para ter isso por meios lícitos, ele faz por meios ilícitos. E nós vamos defender isso? Não, nós não vamos defender isso, porque nós temos fome e sede de justiça. Então, aqueles que cometem o erro, que cometem crimes, eles precisam ser condenados. Agora, nós vamos agora esgarçar com a vida deles, assim, eu quero que eles sofram, eu quero fazer a justiça com as próprias mãos, eu quero quebrar a cabeça dele, eu quero que ele fique preso e lá dentro ele fique sendo tratado como um bicho. Não, nós não queremos isso também. Nós não queremos isso também. Nós queremos pregar o Evangelho para eles, nós queremos que eles se arrependam, queremos que eles transformem as suas vidas, mas queremos que eles cumpram a pena. Porque cometeram um erro e estão pagando por isso. Nós temos fome e sede de justiça. Nós queremos penas que realmente sejam de acordo com aquilo que as pessoas cometeram. Nós não queremos que aquela pessoa que não tem tanta condição fique presa, porque não conseguiu constituir um bom advogado, mas uma empresa que consegue pagar altos honorários a advogados, que de repente consegue pagar uma propina a um juiz, seja inocentada, e não pague os bilhões que tem que pagar, e não pague os milhões que tem que pagar, ou que seja devolvido a eles aquilo que eles roubaram. Nós, meus irmãos, temos fome e sede de justiça, e essa justiça promovida faz parte da vida do cristão. Nós lutamos por uma sociedade em que não haja fraude, em que não haja falso testemunho, em que não haja roubos, desonestidade nos negócios. Não. Nós não queremos essas coisas, nós lutamos contra elas porque nós temos fome e sede de justiça. Nós queremos leis justas, queremos governos justos, queremos que o justo governe como nos mostra a palavra de Deus, queremos que juízes julguem com equidade, porque nós temos fome e sede de justiça. E assim então, meus irmãos, nós vivemos. Denunciamos o pecado, nós não passamos pano para o pecado. Nós não passamos pano para aqueles que têm usado a igreja para agir com maldade. Nós temos fome e sede de justiça, nós promovemos o bem, a começar de nós. Isso tudo aqui que nós não queremos os outros fazendo, nós precisamos ser os primeiros a dar o exemplo. Nós fazemos tudo como exemplo, porque nós temos fome e sede de justiça, mas isso começa conosco. Se alguém aqui se tornar um juiz, seja um juiz justo. Se alguém é empresário, seja um empresário justo. Se alguém é empregado, seja um empregado justo. Se você é caixa do supermercado, seja justo. Não roube um bombom. Porque nós temos fome e sede de justiça. Aquilo que nós falamos, condenamos, nós temos que ser aqueles que dão exemplo. Eu nunca entendi crente furar fila. Ia para acampamento, estava lá os crentes furando fila. Eu falei, o que é isso? É o acampamento de Satanás, entrei no lugar errado, o que está acontecendo? Eu nunca entendi crente pescar na escola e na faculdade. O que está acontecendo? Filhote de Satanás, o que é? Eu não entendi, porque crente é honesto, né, gente? Galerinha que está na escola, crente é honesto, né? Pesca? Não, né? Só quando for para pescaria com o papai. Aí você vai pegar lá os peixes. Na escola, não. Engana as pessoas?
Não. Nem o testemunho de Jeová. Toca a campainha. Tô no banho. Já mentiu. No máximo, você fica caladinho lá na sua. Senhor, já eles vão embora, amém, eu vou passar todo esse negócio aqui, vai dar tudo certo. Não está enganando, você só não respondeu e não quis ir lá. Vai sair passa. Antigamente acontecia, né? Hoje não tem mais telefone fixo, né? Antigamente o telefone fixo, aí atendia, aí a mãe, fulano de tal, aí a mãe falava, fala que eu não tô. Mamãe não tá! Que hora que ela volta? Não sei, foi pro Himalaia. Aí a mãe já ensinava o menino a mentir. Meus irmãos, nós temos fome e sede de justiça, amém? Da justiça de Deus, aquela justiça que nos salva por meio de Cristo. Nós temos fome e sede dessa justiça que nos transforma todos os dias. Nós temos fome e sede dessa justiça que nós promovemos. Porque não dá para a gente esperar que o mundo promova essa justiça. Nós precisamos promover, amém? Não dá para esperar que pecadores promovam essa justiça. Os filhos de Deus, meus irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, sempre lutaram pelas causas sociais. A gente vive um tempo que parece que isso tem sido colocado dentro das ideologias. Então, aqui essa ideologia luta por causa social. Não, os cristãos sempre lutaram. Sim. Jesus restaurou a dignidade das crianças e das mulheres. Nós vemos isso nos evangelhos. Os apóstolos cuidaram dos pobres. A reforma protestante, né, trouxe muitos benefícios para a economia, para a ciência, para a educação, para a fé. Especialmente para a fé. Mas em tantas outras áreas. John Wesley. Já ouviu falar de John Wesley? John Wesley lutou bravamente na Inglaterra contra a escravidão já no final da sua vida. Um servo de Deus. E tem um homem, esse aqui me chamou muita atenção. Esse aqui eu ainda não tinha ouvido falar do nome dele. Chama Wilberforce, o inglês. Contemporâneo de John Wesley. Na verdade, John Wesley morre, ele ainda estava vivo. Ele era um parlamentar inglês. E ele lutava contra a escravidão, um crente parlamentar. Hoje seria da bancada dos evangélicos, né? Um crente parlamentar inglês que lutou contra a escravidão na Inglaterra. Gente, pasmo, ele tentou passar projetos de lei contra a escravidão durante... Tem algumas divergências nas pesquisas. Alguns apontam 18, alguns apontam até 25 anos. Certo? Ele passou muitos anos no parlamento lutando contra isso, tentando passar os projetos de lei e os projetos sendo negados. Então ele sai do parlamento, envelhece, já não estava mais envolvido, mas o Senhor concedeu uma graça a ele. 3 anos antes da sua morte, ele viu a abolição da escravatura na Inglaterra. O Senhor concedeu a ele essa graça de ver aquilo sendo mudado. Um cristão que havia lutado contra a escravidão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Temos essa consciência, fome e sede de justiça. Nós não podemos nos enganar. De repente, a ideia que nós temos hoje no Brasil, de que alguns aspectos que dizem respeito às questões sociais estão atrelados a ideologias políticas, nós não podemos deixar de lado o fato de que nós somos cristãos. Então nós lutamos contra aquilo que é mal. Não com a forma ou com a, vamos dizer, com a camisa que essas coisas vestem no mundo. Não, mas nós lutamos contra aquilo que é mal. Lutamos contra a impunidade, lutamos contra o racismo, nós lutamos contra todo tipo de opressão, nós lutamos contra essas coisas. Nós não vamos na onda de grupos quaisquer, mas como cristãos nós nos posicionamos.
Por quê? Porque vivemos para a glória de Deus. Porque vivemos como quem tem fome e sede de justiça. Nós lutamos para que aqueles que têm passado fome possam ter alimento. Não porque dizemos que esse ou aquele político pode resolver, mas fazemos com o que temos. Com aquilo que o Senhor tem nos concedido, nós nos dedicamos. Wilberforce, ele disse assim, isso ficou gravado na história, uma frase dele: Deus colocou diante de mim 2 objetivos: a supressão do comércio de escravos e a reforma dos costumes. Ele lutou insistentemente por isso, para que os escravos parassem de ser comercializados e para que os costumes de moralidade cristã fossem retomados na sociedade, que já estava se perdendo naquele tempo. Então ele trabalhou para isso insistentemente. Meus irmãos, quem tem fome e sede de justiça tem um apetite constante. Alguns estão doentes. Qual é uma marca, por exemplo, de alguém que está doente? Uma das marcas de quem está doente é a falta de apetite. E fica sem fome. Dependendo do que ele tem mais sono que fome. Assim há muitos cristãos, sem fome e sede pelas coisas de Deus, e sonolentos. Sem fome e sede pela justiça de Deus, e vivem como quem dorme o tempo inteiro, estão doentes. Outros são infantis. Como é a alimentação de muitas crianças? A criança, ela tende a muitas vezes gostar só de besteira. Bota lá o prato saudável, bota o prato da besteira. Geralmente eles vão optar pela besteira, por aquilo que não é saudável, que não é nutritivo, aquilo que é hipercalórico. A gente acaba levando isso também para a nossa vida adulta muitas vezes. Mas nós já percebemos isso geralmente lá na infância. O apetite está lá, mas é um apetite por bobagens, por coisa que não faz crescer, por coisa que não é saudável. Muitos têm vivido um cristianismo assim, fome e sede, mas por aquilo que não é bom, por aquilo que não é saudável. Se agradam daquilo que não os fortalece, fome e sede, desejo constante, mas por aquilo que não acrescenta na sua vida espiritual. E nós precisamos mudar isso, meus irmãos. Precisamos mudar. Há 2 bênçãos aqui que estão destinadas a quem tem fome e sede de justiça. O texto nos diz que eles serão saciados e que eles serão felizes, bem-aventurados. Uma felicidade aqui verdadeira, no seu mais alto estágio. Aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, são felizes, têm alegria em Deus. Mas a questão da saciedade talvez nos pegue aqui com questionamentos. Como assim eles serão saciados, pastor? A gente vive num mundo de tanta maldade, tanta perversidade. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados? Sim. Na verdade, eles são saciados. Se nós considerarmos esses 3 aspectos que nós vimos aqui da justiça de Deus, eles são saciados. Na justiça imputada, nós somos saciados pela salvação. O Senhor nos salva, e salva de maneira eficaz todos aqueles que entregam suas vidas a Ele. São salvos. O Senhor toma as vidas deles para si. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, da justiça imputada de Deus, são saciados por meio da salvação. Aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, se nós olharmos para a justiça implantada de Deus, essa que nos transforma no caminhar, aqueles que têm fome e sede dessa justiça são saciados, porque o Senhor transforma. Não transforma? O Senhor transforma. Busque ao Senhor e veja a sua vida sendo transformada por Ele. E até aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus e que esperam por essa justiça promovida, meus irmãos, são saciados.
Se talvez nem tudo será saciado aqui, mas certamente todas essas coisas serão saciadas para nós no dia do Senhor. Nada, nenhuma injustiça escapará dos olhos do nosso Senhor. Ninguém, meus irmãos, nenhum homem mau desse mundo que esteja se achando aí maravilhosamente bem com a sua maldade, escapará dos olhos de Deus. Nada. Aqueles que têm fome e sede de justiça são saciados, ficam satisfeitos, sim. Eu comentava com um amigo no trabalho essa semana, falava assim, gente, como esses caras são maus, como eles vivem por conta do seu egoísmo. Pessoas que roubam, a gente estava falando de crimes políticos, pessoas de desvios milionários, bilionários. Como essas pessoas podem ficar tranquilas quando falta dinheiro no hospital para comprar coisas básicas e eles desviaram o dinheiro de lá? Como podem dormir tranquilos quando tem gente que não tem casa para morar e eles desviaram o dinheiro dos programas sociais? Como podem dormir tranquilos essas pessoas com tanta maldade? Tudo por conta do seu ego. Muitos não vão conseguir nessa vida sequer usufruir de todo o dinheiro que roubaram. E aí o amigo falava assim, não é cristão, né? E falava, cara, não tem jeito não, a gente tem que cuidar da gente, esses caras vão ficar roubando aí, a gente vai ficar por isso mesmo. E eu pensava comigo, Senhor, sacia. Era exatamente esse pensamento, Senhor, sacia esse nosso desejo de ver acabar essa impunidade. Sacia esse desejo nosso de ver essas pessoas sendo punidas pela sua maldade. Que seja cobrada delas cada centavo roubado de um pobre. E nós veremos, meus irmãos, certamente nós teremos a alegria de ver Deus cumprindo com tudo aquilo que nós lemos na sua palavra. E da mesma forma como nos alegramos com aqueles que são salvos, na eternidade nos alegraremos com a condenação daqueles que rejeitaram a Deus. Não por perversidade, mas porque Deus cumpriu plenamente a sua vontade. Nós teremos essa alegria, amém? Nós teremos essa alegria. Não por um nome, não por essa ou aquela pessoa. Enquanto houver vida, ainda há a possibilidade do evangelho ser pregado, dessas pessoas mais se arrependerem, daqueles que cometerem crimes se voltarem ao Senhor, tal como aquele ladrão na cruz ainda teve tempo de se arrepender. Enquanto houver vida, há a possibilidade que essas pessoas se arrependam, que devolvam aquilo que foi roubado, assim como Zaqueu. Há essa possibilidade, mas aqueles que não se arrependerem serão condenados para toda a eternidade. E haverá também alegria por conta disso, porque Deus cumpre plenamente a sua vontade. Aqueles que desejaram aqui nesse lugar viver afastados de Deus, receberão a sua recompensa, viverão afastados de Deus para toda a eternidade. É o que eles têm buscado. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Mas essa fome e essa sede, meus irmãos, ela não provém simplesmente de um querer nosso. Isso precisa ser buscado no Senhor. O Senhor é que gera isso em nós. Busque em Deus, Senhor, me conceda essa fome e essa sede de justiça. Me conceda, Senhor, essa fome e essa sede por Ti, pela Tua verdade, essa fome e essa sede por salvação, essa fome e essa sede pela Tua justiça aplicada a esse mundo, Deus. Me conceda, me ajude, Senhor. E porque nós precisamos buscar isso? Porque nós somos muito egoístas. Porque se deixar, nós só pensamos em nós e naquilo que queremos todos os dias. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de fome e sede de justiça. Amém? O texto nos coloca agora, né? Quem é bem-aventurado?
E a resposta de Jesus no versículo 7 é que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. As primeiras 4 bem-aventuranças, elas trataram até agora a nossa relação diante de Deus. A partir de agora, essa e as próximas bem-aventuranças tratarão da nossa ação diante dos homens. Os romanos, eles não consideravam a misericórdia como algo positivo, como uma virtude. Eles consideravam a misericórdia uma enfermidade da alma. Hoje nós vivemos num tempo também assim muito semelhante. Parece que não é bom ser misericordioso. Se você vai ser misericordioso com alguém, parece que as pessoas vão tripudiar de você, vão pisar em você, porque você está exercendo misericórdia. Você tem que ir lá e tem que agir da pior maneira possível. Estava comentando com o meu chefe também essa semana. Falei assim, eu não teria coragem de ter uma arma. Eu não teria coragem de ter uma arma. Não digo que ninguém tem que ter uma arma, mas eu não teria coragem de ter uma arma. Porque quem tem arma tem aquele negócio, né? O pessoal diz, se você puxar a arma, você tem que acertar. Hoje em dia, é provável que tenha que tirar a vida de outra pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa que tem a arma não faz, o outro faz. E é assim que eles vivem lá fora. E aí eu comentei com ele, falei, cara, eu não quero isso pra mim não. Tem que tomar essa decisão, respeito quem tem. A gente pensa assim na questão, de repente, se você precisar para a segurança da sua família, poderia ser uma boa, mas eu penso assim, prefiro confiar em Deus. Prefiro confiar nos livramentos do Senhor. Porque eu não quero ter que tomar essa atitude. Porque eu sei que eu não poderia agir com misericórdia naquele momento. Não sei se vocês lembram, eu vi essa cena essa semana, que é no tempo aqui do Tropa de Elite. Só 2 pessoas, gente, só gente nova aqui. Você assistiu Tropa de Elite, vocês lembram? A Tropa de Elite tem uma cena lá que eles sobem um morro para pegar um traficante lá que parece que tinha matado o policial. Aí nós pega o traficante lá e aí o policial pega a arma para tirar a vida do traficante, aí ele entrega pro André. O André é o PM lá, moreno. Aí o André pega a arma, aí ele fica assim, sabe? Tremendo. E o bandido fala assim, na cara não, para não estragar o velório. Aí o PM pega a arma e fica assim, sabe? É nessa hora que talvez seja cobrado de nós ter misericórdia. Que talvez nós, enquanto cristãos, naquele momento ali, tenhamos que agir com misericórdia. E talvez seja muito difícil fazer isso nesse momento. Num momento de ira, de insatisfação. E quantas outras situações a gente pode se pegar assim? Meus irmãos, muito melhor é sermos misericordiosos, segundo a palavra de Deus. Mais do que poder fazer a justiça com as nossas próprias mãos, confiar na justiça de Deus, que temos fome e sede, e sermos misericordiosos. É muito melhor. Porque a palavra diz que aqueles que são misericordiosos são bem-aventurados, são muito felizes, aqueles que exercem a misericórdia. Os próprios judeus da época de Jesus, eles não expressavam bem essa virtude. O que nós vemos nos textos sagrados é que muitas vezes eles demonstravam egoísmo, orgulho, hipocrisia. Não eram também eles misericordiosos. E Jesus trouxe então essa lição a eles. Biblicamente, a misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Literalmente, se colocar na situação do outro, na dor do outro, tentando de alguma forma promover a ele alívio, ainda que ele não mereça. Isso é misericórdia, segundo a palavra de Deus.
Misericórdia, meus irmãos, é quando nós não recebemos o mal que merecemos. E agir com misericórdia é não conceder ao outro de repente aquilo que ele merece, que não seria tão bom a ele. Misericórdia foi algo onde Jesus demonstrou ser o maior exemplo para nós. Curou doentes. Aí você diz assim, pastor, como assim a cura de doenças era misericórdia? Pela situação das pessoas, muitas que chegavam até ele já estavam em situação adiantada nas suas enfermidades, sem tratamentos adequados naquela época. Alguns que de alguma forma acabavam promovendo as doenças. Como assim? É como hoje. Eu sei que tem muita coisa que a gente come e nem sabe, mas de repente muita coisa que a gente tem provém daquilo que a gente come. E que a gente, quando está comendo, a gente está nem aí, né? Estou gostando. Aí depois vem pressão alta, diabetes, obesidade e outras coisas atreladas a tudo isso. A gente não faz atividade física, a gente não se alimenta bem, a gente não tem bons hábitos. Aí depois a gente adoece, a gente, Deus me salva, Senhor. Aí Deus dá vontade de dizer assim, só se eu tirar você de você, porque quem está atrapalhando você é você mesmo. Mas a gente recorre a Deus, coisa que a gente promoveu. Jesus curava pessoas, e curava com misericórdia. Jesus alimentou famintos, tocou leprosos, perdoou pecadores e fez solitários se sentirem amados e abraçados. Jesus para nós, meus irmãos, é o maior exemplo de misericórdia. E a misericórdia também não é uma virtude natural. Nós não podemos dizer assim, olha, fulano já é alguém misericordioso, eu já sou alguém misericordioso. Não, meus irmãos, o homem é mau, pecador, nós somos maus, perversos. Para que possamos então exercer misericórdia, nós precisamos de um novo coração. E a palavra nos diz que Deus é o Pai das misericórdias. Nós vimos isso recentemente, ano passado, 2 Coríntios capítulo 1 fala sobre isso. Deus, o Pai das misericórdias. Ou seja, é Ele que é dono de toda a misericórdia. Se eu, se você, se nós agimos com misericórdia, isso provém de Deus e não de nós. É Deus que gera em nosso coração atitudes misericordiosas. Isso não provém de nós. Ele é o Pai das misericórdias, segundo aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1. Misericórdia, meus irmãos, não se trata de um sentimento, não se trata de palavras. Misericórdia exige ação. Misericórdia exige ações nas nossas vidas. Como então exercer misericórdia? Como então no Senhor nós estaremos exercendo misericórdia? Algumas formas de exercer misericórdia. Primeiro, acudir nos necessitados. Nós somos chamados a acudir aqueles que necessitam, a ajudar aqueles que necessitam. Deixa eu ler para você aqui um versículo do Salmo, Salmo de número 41, versículo de número 1, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protege e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Tudo isso aqui, a palavra diz em relação àquele que se interessa pelo pobre, aquele que ajuda o pobre, aquele que exerce misericórdia sobre o